Um menino fazia muitas coisas erradas, mas ele bagunçava demais. Era um menino sem disciplina, um menino levado, mas ele não fazia as coisas por maldade. Ele fazia porque ele era arteiro mesmo. E, às vezes, as coisas que ele fazia prejudicava outras pessoas, prejudicava os seus irmãos, prejudicava a sua família. E ele dava muito desgosto para o seu pai e para a sua mãe. Já criança, ele já era um desgosto. Um dia o pai dele, que já estava cansado de lhe bater e não adiantava nada, este pai pegou o menino logo após ele ter feito uma coisa muito errada e chamou o menino até o fundo do quintal, num quartinho que tinha lá, que o pai usava de oficina. E o pai falou: meu filho, vem cá. E o menino foi, pensando que ia apanhar. E o pai disse para ele o seguinte: tá vendo aquela tábua bonita, envernizada? E o filho falou: tô vendo, sim. Desconfiado, né? Tô. Por quê? Aí o pai falou: pega aquela tábua e traz aqui. Vamos fazer o seguinte, meu filho. Vamos fazer o seguinte. Esta tábua representa você. Agora, vamos colocar nesta tábua um prego para cada coisa errada que você já fez. Aí o menino achou engraçado. O pai falou: me dá aquele martelo, me dá aqueles pregos, aqueles maiores, aqueles pregos grandes. Aí o menino trouxe os pregos. E o pai falou assim: lembra aquela vez que você matou um passarinho? Um passarinho, aquele canário que eu tinha na gaiola, e você matou aquele passarinho com uma pedrada que você deu com seu estilingue? Aí o menino ficou triste e falou: lembro, pai. Pois é. Aí o pai pegou o prego, encostou na tábua novinha, envernizada, e pá, 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 e bateu. Bateu aquele prego até o fim. E o menino ficou olhando. Meu filho, lembra aquela vez que você saiu com o mesmo estilingue, estourando as lâmpadas dos postes da rua? Lembro, pai. Quantas lâmpadas você quebrou já? Ah, meu pai, mais de 30. Aí o pai dele falou: me dá 30 pregos aqui. Colocou o prego sobre a madeira, a tábua invernizada, e foi batendo aqueles 30 pregos. Pá, 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 pá. E o menino foi olhando, e a tábua foi ficando cheia de pregos. Meu filho, lembra aquela vez que você pulou um muro da casa do vizinho para pegar goiaba no pé, e você pisou na horta do homem, destruiu todo o alface e almeirão que ele tinha plantado para você roubar uma goiaba, e o vizinho veio aqui reclamar de você? Lembra, meu filho? Lembro, pai. Quantas goiabas você roubou? Ah, 3. Quantos pés de alface você acha que você destruiu? Ah, acho que uns 10. Me dá 13 pregos aí. E o pai pegou os 13 pregos e pá, 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 pá. Aquilo que parecia uma brincadeira, logo foi se tornando uma coisa trágica para o menino. Porque aquela tábua que estava aplanada, envernizada, bonita, brilhante, que representava ele mesmo, começou a ficar tão cheia de pregos. E cada vez que o martelo batia, pá, 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 aquilo batia também no coração dele. E assim, o pai foi perguntando para o filho todas as coisas erradas que ele se lembrava, e foi batendo aqueles pregos, e eram tantos pregos, tantos pregos. O menino ficou muito triste. Ele ficou arrasado. Aquilo doeu mais do que uma surra de cordão de ferro. Aquilo doeu mais do que uma surra de varas. Aquele menino ficou arrasado. O pai, percebendo a sua tristeza, falou assim: meu filho, vamos combinar uma coisa? A partir de hoje, por cada coisa boa que você fizer, nós vamos tirar um prego daqui, tá bom?
E o menino falou, tá bom. Então, o menino chegava da escola e falava, pai, a professora me elogiou porque eu me comportei bem na sala de aula. Ah, vamos lá no fundo. E o pai pegou o martelo e puxou um dos pregos. E o menino ficou contente. Ele sentiu um alívio. Então, o menino voltava para o pai dele e dizia, pai, hoje ajudei uma senhora a carregar uma sacola pesada. O pai, ótimo. Aí ele foi lá, junto com seu pai, no quartinho, e o pai tirou mais um prego. E por cada coisa boa que ele fazia, o pai tirava um prego. Um dia o menino chegou e falou assim, pai, 2 amiguinhos meus iam começar a brigar. E eu entrei no meio dos 2 e não deixei eles brigarem. Eu apaziguei, os 2 ficaram amigos. E o pai disse, ótimo, por ter impedido a briga e por ter feito eles se tornarem amigos, vamos tirar 2 pregos. Aí foram lá e tiraram os 2 pregos. E assim foi. O menino todo dia fazendo uma coisa boa, e a cada coisa boa que ele fazia, o pai tirava um prego. Mas quando saiu o último prego, o menino não ficou satisfeito, porque aquela tábua envernizada, bonita, não era mais uma tábua bonita. Era uma tábua toda esburacada, toda machucada. E o pai falou, meu filho, o que você quer que eu faça? É assim mesmo. Sempre ficam as marcas. Sempre. E essas marcas dos pregos representam a tua culpa, que sempre vai ficar aí. Bom, aquela lição marcou profundamente o menino, que foi crescendo, se tornando um moço, um homem, mas ele não conseguia esquecer a tábua toda perfurada e o seu pai que havia lhe dito, aqueles furos representam a sua culpa. E ele se atormentava, ele não tinha paz. A consciência dele estava sempre pesada. Ele não tinha sossego dentro da sua alma. Ele carregava aquela mágoa. Quando ele pensava nele mesmo, ele se via como aquela tábua que antes era bonita e agora estava toda perfurada. Um dia aquele moço, agora já um moço, arrasado, pensando em suicídio, achando que a vida dele, por melhor que ele fizesse, nunca iria valer a pena. Ele achava que ele era ruim na sua própria natureza, no seu interior. Ele carregava aquela culpa. Ele passou em frente de uma igreja cristã e ouviu uns cânticos. Ele pensou, vou entrar um pouquinho. Aí ele entrou. E dentro daquela igreja tinha um pregador muito simples. Mas apesar da simplicidade daquele pregador, o homem estava com um livro poderoso nas mãos, um livro chamado Evangelho. E a parte que o pregador lia é aquela que está escrita no livro aos Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12, que está escrito assim: porque eu, o Senhor Deus, serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Aquele assunto interessou, despertou o moço, e o pregador releu o texto: porque eu, o Senhor Deus, serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Aí que o moço prestou mais atenção ainda. E o pregador foi desenvolvendo o texto, explicando a mensagem, dizendo que nós fomos criados perfeitos por Deus, sem culpa, sem pecado, mas que as nossas atitudes, as nossas transgressões mancharam a nossa alma, feriram a nossa alma. Nessa hora veio na mente do moço a imagem da tábua toda perfurada. E o pregador dizia: ainda que você
Decida se tornar uma boa pessoa e consertar os seus erros. Fica ali a culpa. E o moço se lembrou do que o seu pai tinha dito. Esses furos na tábua são as culpas que ficarão. Ele se lembrou, ele foi entendendo. Parecia que aquele pregador conhecia toda a sua vida. Aquele moço ficou arrepiado. Ele nunca tinha falado com aquele pregador. Ele nunca tinha entrado naquela igreja. E aquele pregador humilde falava de um jeito que parecia falar diretamente com ele, de uma maneira que ele nunca tinha sentido antes. E o pregador disse: não adianta você querer consertar a sua vida com boas obras. E o moço se lembrou que ele se esforçou para ser um bom rapaz, um bom filho, mas apesar de todo o seu esforço ele continuava infeliz. E o pregador disse: todo homem, toda mulher tem que se livrar da sua culpa. E para se livrar da culpa, a pessoa tem que comparecer diante da luz e tem que ter comunhão com aqueles que andam na luz. E o pregador então abriu na primeira carta que o apóstolo João escreveu, no capítulo 1, versículo 7, e ele leu. E o pregador disse para os que estavam na igreja, sem saber o pregador que falava tão diretamente com aquele moço, no coração daquele moço, o pregador leu: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o pregador disse: o Senhor Jesus não tinha pecado nenhum. Ele estava com a sua alma limpa e perfeita. Mas nós o colocamos no madeiro e pegamos pregos enormes e um martelo. E o moço viu. Ele se lembrou da sua infância, quando seu pai falou: me pega os pregos e o martelo e a tábua. O moço sentiu que era com ele aquela mensagem. E o pregador disse: e nós pegamos os pregos e o martelo e cravamos Jesus naquela cruz, e o seu sangue foi derramado. E o seu sangue foi vertido para nos purificar de todo pecado. Matamos o Filho de Deus, mas ele ressuscitou dos mortos. A cruz está lá, mas a cruz está vazia. Jesus Cristo está vivo. E todos que andarem com Jesus e permanecerem com aqueles que andam na luz terão paz, terão comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando o pregador terminou de falar, o moço estava chorando. E o pregador só disse o seguinte: quem quer apagar para sempre os seus pecados, entregando a sua vida para Jesus Cristo? O pregador nem acabou de falar, e o moço já estava com a mão levantada, com lágrimas nos olhos, dizendo: eu quero. Ele foi o primeiro, foi lá na frente. E depois de receber a oração do pastor, ele se levantou e ele sentiu que a sua alma estava purificada de todo pecado. Não havia mais culpa, nem remorso, nem condenação, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.